tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de um filme de animação que talvez seja um pouco inesperado, mas é exatamente por isso que eu vou falar dele aqui no canal. É um dos meus filmes preferidos de animação da infância, que é O Príncipe do Egito. Eu amava ver esse filme quando era criança, aí eu fui rever esses dias pensando que não ia ser tão legal quanto naquela época, né? Mas no fim das contas, eu gostei dele mais ainda. Eu acho que ele envelheceu muito bem. É um filme que é mega emocionante, com animação impecável, músicas incríveis e um visual de encher os olhos. Sério, olha essas imagens que eu vou colocar aqui na tela. São incríveis. E mesmo assim, mesmo ele tendo feito parte da infância de muita gente, eu não vejo as pessoas comentando tanto a respeito desse filme. E eu acho que isso tem muito a ver com o tipo de história que ele conta. Ele é um filme que conta uma história bíblica. Mas hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês que O Príncipe do Egito vai muito além de ser só um filme bíblico. E o que deu em mim pra rever O Príncipe do Egito do nada nesses últimos dias? Bom, quarentena, né? Nesse período eu tenho jogado muito videogame, lido muito e maratonado muito filme. E O Príncipe do Egito tá no catálogo do Telecine, que inclusive tá patrocinando esse vídeo aqui, então muito obrigada. Aí eu tava fuçando o catálogo do Telecine pra pegar algumas recomendações de animações para maratonar durante o feriado da Páscoa. E eu me deparei com O Príncipe do Egito lá. E decidi assistir pra ver se continuava tão bom quanto antes. E sim, continua. Mas além do Príncipe do Egito, o Telecine tem um catálogo imenso, com mais de 2.000 filmes. Ó, só de animação, por exemplo, tem filmes como Moana, Rio, Como Treinar o Seu Dragão 3, Mulan, Wall-E, Valente, O Caminho para Eldorado, Toy Story 1, 2 e 3 e muitos outros. Além de um monte de filmes live action premiados e vários lançamentos. Dá pra assinar direto pela internet e os primeiros 30 dias são grátis pros novos assinantes. Então dá pra ver muita coisa nessa quarentena. Se você quiser saber mais, clica no link que tá aqui na descrição. Aproveita pra ver ou rever O Príncipe do Egito e comenta aqui comigo o que você achou. Então agora vamos lá falar do filme e por que ele é tão especial. Se você cresceu em família religiosa aqui no Brasil, você provavelmente já ouviu alguém, pelo menos, mencionar a história de Moisés. Mesmo se a sua infância não tivesse sido em uma família muito religiosa, é capaz que você tenha ouvido porque é algo que tá presente aí na cultura, é bastante mencionado e tudo mais. Afinal, Moisés é um profeta muito importante das religiões monoteístas mais numerosas do mundo, né? Ele tem uma participação muito grande nos textos do cristianismo, do judaísmo e do islã também. Mais um resumão aqui básico que também é a premissa do filme, né? Moisés nasceu em uma família de hebreus, um povo que era escravizado pelos egípcios, lá no Egito. Por isso o título do filme, O Príncipe do Egito. E quando ele era um recém-nascido, o faraó ordenou que os bebês hebreus fossem todos mortos, porque o povo estava ficando muito numeroso e ele temia que eles se revoltassem contra os egípcios. Então a mãe do Moisés, para tentar salvar a vida do filho, foi e levou o bebê para as margens do rio Nilo. Ela fez uma espécie de arca, que falam que era de juncos e tudo mais, colocou o bebê dentro e botou essa barca na água, no rio Nilo, meio que, bom, é melhor ele ter uma chance de parar em algum outro lugar do que ficar aqui na morte certa. Aí a correnteza levou o bebê embora e ele foi descoberto pela família do faraó. Foi adotado por eles e foi criado entre os egípcios, como se fosse um egípcio. Aí, muitos anos depois, o Deus dos hebreus aparece pro Moisés e dá pra ele a missão de libertar o seu povo da escravidão. Eu tentei não dar muitos detalhes aqui, nem spoilers. Assim, tudo bem, spoiler da Bíblia, né? Mas vai que você não se lembra tanto da história, ou que você não conheceu tão a fundo e vai conhecer agora pela primeira vez. Eu acho que é legal você se emocionar com alguns detalhes da história que eu deixei de fora aqui. E eu acho que mesmo se você não tiver ouvido essa história antes, se você não conhecer ou não se lembrar muito bem, essa história deve ecoar porque eu acho que é uma história muito universal, sabe? É uma história de origem, é um tipo de história que tem muito na nossa cultura pop. Pensa, por exemplo, no Super-Homem, que foi colocado pela família em uma espaçonave, que foi jogada no espaço para parar em uma terra desconhecida, e ele foi encontrado e adotado por uma família diferente. Ou então pensa no Rei Leão, que o Simba foge da terra dele com vergonha, medo, culpa, passa por um deserto e quando ele tá à beira da morte, encontra alguns indivíduos que cuidam dele e que mostram que ele pode valorizar as coisas pequenas da vida e levar as coisas com mais leveza. Mas também, depois de fazer um pouco as pazes consigo mesmo, ele tem uma epifania, uma visão e percebe que é ele que tem que voltar
voltar pra salvar o seu povo. A gente tá muito acostumado com esse tipo de história. O Príncipe do Egito é 100% a história de um escolhido. E eu acho que isso é muito exemplificado pela sequência de abertura do filme. Que, sério, mesmo se você não quiser ver o resto do filme, veja essa parte da abertura. Vai lá, abre o filme e vê os primeiros 7 minutos. Porque eu acho que essa sequência de abertura já mostra pra gente muito do que tem de bom e de interessante no Príncipe do Egito. Primeiro que ela tem uma escala muito grande, ela mostra o clamor de um povo. Então você tem os hebreus construindo as obras dos egípcios e você vê o sofrimento deles e o clamor deles para que venha alguém resgatá-los. Eles pedem muito pro Senhor deles que mande alguém que vá tirar eles daquele tormento. E ao mesmo tempo tem a mãe do Moisés junto com os irmãos dele passando pelos guardas para tentar chegar lá no Rio Nilo para conseguir permitir a fuga do filho dela. E tudo isso rola quando toca a música Liberte-nos, que em inglês é Deliver Us, né? E eu acho muito legal porque eles conseguem alternar muito o clima da cena com essa música. Você tem momentos mais calmos, mais pacatos, mais revoltantes. A música começa com esse clamor dos escravos, aí tem o clamor da mãe pedindo que o filho seja livre. Aí esse lamento dela se une ao clamor do povo. Depois você tem uma parte bem calma da música, que é a canção de ninar que ela faz pro Moisés quando ela coloca ele no cesto. Depois tem mais agito com o cesto passando pelos perigos do rio. Depois acalma de novo, tem a oração da irmã do Moisés e culmina com o povo cantando de novo. Essa sequência inicial, ela tem 7 minutos e ela é poderosíssima na minha opinião. Eu acho que ela já dá a entender perfeitamente, tá, essa história é importante, esse menino é importante. Além de coisinhas pequenas, por exemplo, quando a mulher do faraó encontra o cesto do Moisés, ela tá com outro filho dela, o Ramsés, que é o filho biológico dela, no colo. E ela deixa ele lá com as aias, pega o Moisés do cesto e vai levando ele pro faraó. E nisso você já vê que o Ramsés pede colo e tal, e ela meio que larga, vamos mostrar o seu irmão novo pro seu pai. Isso já é uma pista de como vai ser a relação interpessoal dessa família. Como que eles vão tratar o Moisés e o Ramsés. Normalmente eles são muito mais afetuosos e muito mais tranquilos com o Moisés do que com o Ramsés, que é quem é sempre cobrado e pressionado. E isso vai ter um reflexo muito grande com a maneira como o Ramsés vai agir depois. Porque ele não quer ser visto como o elo fraco da dinastia. Ele não quer ser quem vai botar tudo a perder. Então ele não se permite ser alguém mais humano por ter todo esse medo de falhar. E isso é a maior ruína dele. Eu queria falar da arte do filme, mas só uma curiosidade sobre a sequência de abertura também, que a voz da mãe do Moisés é a mesma, não só em inglês e em português, como em 18 das dublagens do filme. A mesma cantora israelense gravou a mesma música em vários idiomas, e eu acho isso incrível. Mas vamos falar da arte do Príncipe do Egito. O Príncipe do Egito é muito criativo nas montagens, tem uma fotografia linda, tem algumas das composições que eu sempre que vejo eu fico, nossa, isso tá muito legal. Por exemplo, quando eles vão conversar, o Moisés e o faraó, e ele aparece na frente da estátua que foi feita dele mesmo, e você vê a expressão dele bem rígida, como um líder imponente e tudo mais, e ele alinhado assim com a própria face, e depois você vê o próprio Ramsés colocado em frente à mesma estátua, pra lembrar a gente de como ele se espelha no pai, pro bem e pro mal, muito mais pro mal. E tem mais 3 cenas específicas que eu queria destacar aqui. Tem um momento depois que o Moisés descobre que ele é filho de hebreus, que ele sonha com o massacre dos bebês, e esse sonho é todo feito estilizado, como se fossem os painéis, né, os murais que tem nas paredes do Egito. Eu acho essa cena bem aterrorizante, apesar do traço ser super diferentão. Você vê as coisas terríveis que são feitas sob as ordens do faraó, e essa arte é relembrada ao longo do filme também, né, quando eles encaram em momentos-chave esse mural que existe mesmo, falando sobre o genocídio que aconteceu ali. E falando da animação, eu gosto muito deles se movendo entre paredes, contornando pilares e tal. Me lembra um pouco aquele jogo de Zelda, A Link Between Worlds, que tem essa mecânica de você entrar na parede e tal. Parece muito. E outras 2 cenas específicas. Uma que eu queria destacar muito é a última praga. Pra quem não sabe, tem 10 pragas no Egito. Aí as primeiras 9 são mostradas como uma montagem, é uma música específica que mostra várias delas acontecendo. Então chega o momento da última praga, que é a morte do primeiro filho, de todas as famílias. E esse é um momento muito pesado do filme, é um momento que é pra ser solene. E a maneira como eles escolheram representar, eu achei muito linda. Praticamente tudo é preto, branco ou cinza. As cores que tem estão com a saturação super baixa, e você só vê destacado como cor mesmo o vermelho do sangue que eles foram ordenados a passar na porta, para que quando Deus passasse por ali, ele não levasse as pessoas que moram naquela casa, né? E essa cena, gente, é um completo silêncio. Você ouve pouquíssima coisa. Normalmente você só vê a ação divina passando como se fosse um fantasma
fantasma, assim, e entrando na casa. É uma cena muito bonita e aterrorizante ao mesmo tempo, o que é muito doido. Nessa mesma cena tem a última conversa do Moisés com o Ramsés, que o Ramsés diz que não vai deixar o povo do Moisés ir embora. Também tem uma iluminação muito maravilhosa, muito dramática, que casa perfeitamente com a cena. Eu tô falando demais da arte do filme, mas é porque realmente ela é impressionante. O último momento que eu queria destacar aqui da arte é quando eles atravessam o mar. Nesse momento eu pensei, não, vai tá super velho isso, porque apesar do filme ser feito com animação tradicional, teve algumas coisas que eles fizeram com 3D. Por exemplo, a arca do Moisés. Você percebe que é 3D, sabe? Mas o meu maior medo era o mar. E, gente, continua lindo. Esse filme foi feito em 98 e a cena da travessia continua muito incrível. É lógico que dá pra você perceber os efeitos, mas toda a maneira como foi feita, eles passando com os archotes de luz ali no meio, os relâmpagos piscando e você vendo os peixes ali, é muito maravilhoso, tá de parabéns. Mas não é só de cenas bonitas, fotografia bonita que o Príncipe do Egito é feito. Eu acho que um dos pontos fortes do filme é que ele tem uma história que é extremamente humana. Ele toma várias liberdades, tanto históricas como religiosas. Ele realmente não é a mesma história que tá na Bíblia. Eles até falam no começo, né? Se você quiser conhecer a história bíblica, leia o livro do Êxodo. Porque eles tomam essas liberdades pra tornar a história mais palpável, mais humana. A gente vê a relação do Moisés com a família egípcia dele. A gente vê principalmente a relação próxima dele com o Ramsés. E isso é o cerne do filme pra mim. É esse tipo de conexão humana que é o que torna tudo mais difícil pro Moisés. Porque se fosse simplesmente, tem um tirano qualquer ali, vou lá mandar umas pragas pra ele libertar meu povo. Ia ser difícil a missão porque convencer o cara ia ser difícil, ele ia ter que ficar mandando as pragas e tal. Mas e se esse cara for seu irmão? O irmão que você ama com todas as suas forças? O irmão que sempre te desejou bem, mas ao mesmo tempo ele é responsável pelo sofrimento e escravidão de tantas pessoas. Como que você lida com isso? E eu acho que o Príncipe do Egito aborda isso muito bem. Ele consegue fazer a gente entender por que o Ramsés é daquele jeito, mas ele nunca tira a culpa do Ramsés, porque, lógico, ele não quer ser o elo fraco, mas ele tá escravizando pessoas. O filme nunca faz parecer que ele também tá certo. Mas como a gente já conheceu ele jovem, a gente fica torcendo pra que ele veja a razão, pra que ele entenda o que o Moisés tá falando e perceba que, na verdade, ele não seria o elo fraco. Ele poderia ser conhecido como um grande libertador, uma pessoa que acabou com uma tradição violenta. Então, você vê esses dois irmãos brigando, dói o coração. E isso eu acho que é um ponto positivo do filme, ele quebra meu coração. Eu também gosto muito da jornada que o Moisés faz de se encontrar. Ele começa como um jovem super mimado. Apesar de ser sensível, ele não se importa muito com nada. Não se importa, inclusive, com a opressão dos hebreus. Isso é jogado na cara dele no filme, o que eu acho ótimo. Mas ele vai dessa pessoa pra alguém que se odeia, que não vê valor em si mesmo. E com a ajuda do Jetro, que é o sacerdote da vila que o Moisés vai parar, ele começa a enxergar o seu valor no universo e qual pode ser o papel dele. Começa a apreciar as coisas boas e ver beleza no cotidiano. Eu acho muito bonito esse momento que é o da música Olhar do Céu, porque é isso, é meio que o reconhecimento de algo maior ao seu redor. E aqui eu nem necessariamente tô falando de algo maior, ser um deus específico. Nesse filme se fala de um deus específico, mas eu acho que é uma mensagem bonita até além disso, de que o valor de uma pessoa não é necessariamente o que ela faz, o que ela tem, mas sim o valor dela em relação a todas as outras pessoas, que no fim das contas a gente nunca vai saber qual é o nosso valor no plano geral das coisas, né? O filme também, obviamente, aborda o tema da fé, mas eu também não acho que ele é um filme que é pregador, assim, que fica empurrando as coisas. Ele mostra a fé realmente como acreditar. Uma das jornadas mais simples que tem no filme, mas que eu acho mais emblemáticas, é a do Arão, que é o irmão do Moisés, que não acredita no começo, mas quando ele parte o mar, o Arão é o primeiro a entrar. E tem a Miriam, que sempre acredita e é meio ridicularizada por isso até, mas que no fim das contas tá vendo? Eu acreditei. E disclaimer, sim, meu nome é Miriam, o nome da personagem do filme é Miriam. Meu nome não é Miriam por causa da personagem do filme, mas deu pra ver que eu cresci em uma família religiosa, não é mesmo? Eu acho até que eu já mencionei isso aqui no canal. Mas fica o disclaimer que quando eu falo da Miriam, não sou eu, é a Miriam do filme, que é a irmã do Moisés. E falando na Miriam do filme, ela que canta a música do Príncipe do Egito, que ganhou um Oscar. Essa música aqui em inglês é When You Believe, em português acho que ficou com Milagres São Reais. Teve uma apresentação no Oscar que foi com a Whitney Houston e a Mariah Carey. Assim, absurdo. Recomendo que vocês vão ver a apresentação
apresentação delas pra conhecer a música, mas eu particularmente gosto mais da versão do filme, porque eu acho que ela é mais simples e tem o trecho em hebraico cantado pelas crianças, que eu acho que fica muito fofo também. Esse vídeo ficou gigante? Ficou gigante, já peço desculpas pelo tamanho do vídeo, mas é que se deixar, eu fico aqui falando o dia inteiro desse filme, porque ele realmente é muito legal. Eu acho que ele muito mais acerta do que erra. Tem várias outras coisas sobre ele que eu poderia falar aqui, mas eu acho que fica pra nossa discussão aqui nos comentários. Coisas que eu acho que a gente pode comentar aqui embaixo. A trilha sonora, que é feita pelo Hans Zimmer e pelo Stephen Schwartz, que é o mesmo compositor do Corcunda de Notre Dame, que também é um dos meus filmes preferidos, e tem vídeo sobre ele linkado aqui na descrição. Podemos falar sobre ele ser o primeiro filme da DreamWorks. Ele foi o segundo a sair no cinema, porque eles adiantaram a entrada de Formiguinhas, mas foi o primeiro filme desenvolvido pela DreamWorks e um dos únicos filmes deles com animação 2D. Normalmente, quando a gente pensa na DreamWorks, a gente pensa em animação 3D, tipo Shrek, Madagascar, mas O Príncipe do Egito e alguns outros foram com animação tradicional, e quem sabe eu posso fazer outro vídeo sobre isso mais pra frente. De qualquer maneira, deixem aí nos comentários o que vocês acham desse filme, o que vocês acham dos temas que ele apresenta, se vocês viram quando eram crianças, e se pra vocês que não cresceram em famílias muito religiosas, se vocês viram e curtiram. Eu quero muito saber a perspectiva de alguém que não cresceu com essas histórias, o que achou do filme. Eu acho que é uma história bem universal, mas pode ser que eu esteja enganada. Então comentem aqui embaixo. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima.